Oi, gente! E aí, como que tá o domingo de vocês? Aqui, tranquilo, com um pouco de sol, aquele ventinho constante de sempre e muita saudade de fazer os meus vídeos de ordem emocional. Só que, como eu disse, né? E que, pelo visto, o assunto não para, gente. Pensei que fosse até ficar escasso e não ter muito o que falar. Mas tem, gente, sobre as deportações em massa. E hoje o assunto em especial é sobre os youtubers. Os youtubers que estão dando tchauzinho aqui do país e voltando, regressando para o Brasil. E daí a gente pergunta, por quê, hein? Será coincidência por essa época ser uma época de deportação em massa? Será que porque realmente eles se cansaram? O que de fato está acontecendo? Muita coincidência, muitos voltarem, né? E, enfim, então vamos lá, né? Sem papas na língua, sem rodeios, vamos falar real. Né? E eu acredito que, assim como eu estou comentando, várias outras pessoas, inclusive youtubers, né? Youtubers assim de peso, de fama, têm comentado, né? Também a mesma coisa que eu vou comentar. E assim, a gente vai só analisando, observando no decorrer do tempo e com certeza quem vive aqui percebe quantas e quantas mentiras são, né, proferidas por esses youtubers que na verdade querem o quê? Aparecer a qualquer custo, chamando a atenção, induzindo, incentivando, chamando as pessoas que já têm aquela quedinha, quero viver nos Estados Unidos, minha vida aqui no Brasil não está interessante, fulano foi, nossa que bacana, sigo ele, sigo ela, e olha, parece interessante, as pessoas trabalham duro, mas eu consigo. Todo mundo consegue, eu também. Não sou bobo não sou boba não. Já cansei daqui do Brasil, quero tentar algo diferente. Eu sei que ganhar em dólar é muito melhor. E pelo jeito lá não falta trabalho mesmo. Estou disposto, estou disposta, vou nessa. E com isso, como eu já disse, quem vem pela fronteira, né, paga muitas vezes um coiote. Na maioria das vezes, pagam um coiote. Por quê? Porque é preciso, né? Pagar para poder atravessar. E, gente, acreditem, com certeza vocês já ouviram vários vídeos também, eles pagam caro, por volta de 20 mil, 18, tem gente que paga até 23 mil, tipo, o valor, tá, para você investir numa aplicação de um visto, por exemplo, de um visto de trabalho, né, um visto, para poder entrar aqui. Mas não, a pessoa quer vir porque teme, né, não ser aprovado em um visto qualquer. E daí vende o que tem e o que não tem para virem para cá. E muitos vêm com a família. Os que fazem a travessia fazem essa aventura, que na verdade é uma aventura horrenda, né? Porque correm risco de morte. A verdade é essa, né? Sem contar que muitos não conseguem pagar a parcela integral para os coiotes e ficam devendo, ficam totalmente, inteiramente envolvidos, né, dos pés à cabeça com esse pessoal bandido. A real é essa. E para aqueles que vêm, né, pelo aeroporto, e vem, muitos pensam, vamos sim, a gente gostaria de aplicar para o visto tal. E nós vamos falar sobre visto. Eu estou com algumas perguntas aqui, algumas pessoas com exemplos, tá, de visto do EB1A, do EB2NW, que inclusive depois a gente vai conversar com mais detalhes a respeito sobre os EBs, né? EB1 até EB5, qual o tipo, né, de visto que pode ser interessante para cada um. E é aí que muitas vezes o perigo começa, né? Quando alguém não cuida bem da largada, né, desse desejo, digamos que até mesmo de algo que foi, né, elaborado, ou seja, para virem para cá. Mas aí, o que a pessoa pensa? Não vou aplicar aqui do Brasil, porque, por exemplo, os EBs, eles podem demorar 10 meses, 1 ano, 2 anos, né? Eu conheci uma pessoa que esperou 2 anos, né? E aqui tá, e tá vivendo bem, tá vivendo mais tranquilo, porque deu certo, organizou de fato as coisas no Brasil e veio. Mas enfim, muitas pessoas preferem o quê? Virem com visto de turista. Por quê? Vem com visto de turista e daí pensa, daí eu aplico lá, não fico sem status, aplico. Só que assim, uma coisa é você pensar, né, em como fazer o passo a passo.
Porque na teoria é lindo, né? A gente busca informação, até uma informação de repente correta, e eu faço. E daí chega, né, gente? E também essas pessoas, muitas, reclamam, porque é só vocês buscarem no YouTube, vocês vão ver inúmeros casos de pessoas que estão totalmente frustradas, decepcionadas, porque não conseguiram. Eu paguei, eu gastei, porque além de tudo, muitas pessoas vendem sim, vendem casa, apartamento, carro, desfazem da vida, né? Aí no Brasil, para começarem, porque pensam, não, aí eu refaço logo. Só que aí chegam, já encontram dificuldade, porque depois da pandemia, gente, isso foi um marco aqui, né? Os trabalhos já não são da mesma forma mais, né? E agora, depois da posse do Trump, vamos ser bem direto, a coisa piorou ainda mais. As empresas que contratavam com o social falso, né, ou apenas com a IT number, elas não estão contratando mais. E ainda estão demitindo quem já estava ali trabalhando. Por quê? Porque elas temem. Por exemplo, aqui na Califórnia, ninguém está ouvindo ainda aquele escândalo, né? Olha, o ICE, né, que é o Serviço de Imigração, chegou e já baixou ali na empresa tal, no Walmart, nas empresas de um modo geral. Mas levou muita gente e tal. Porque eles foram comendo pelas beiradas. Como a Califórnia é um estado, né, digamos, entre aspas, ainda santuário, apesar de que muitas cidades aqui não são, eles estão deixando por último, porque é um estado grande, né? Enfim, e já está acontecendo, pessoal, né? O Trump disse, nós estamos deixando porque nós vamos chegar, e quem não quiser cooperar, nós vamos fazer do nosso modo. Enfim, e ele está fechando o cerco para que dificulte para essas pessoas que vivem de modo irregular, ou seja, que não têm um status estabelecido, que fique. E aí, com certeza, eu vou voltar e vou falar para vocês como estão acontecendo as deportações aqui no estado que eu vivo, que é aqui na Califórnia, né? E a quantas ando tudo. Mas, olha só, eu não sei se vocês estão sabendo, por quê? Para a pessoa ter um imóvel, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, ela não precisa de ser cidadã, não precisa de ter um green card, ela não precisa ter um vínculo maior. Porém, muitas pessoas que vivem ou até viviam aqui, que ousaram a comprar, pagar um mortgage de uma casa, né, de uma townhouse, enfim, essas pessoas estão passando perrengue, a verdade é essa. Por quê? Porque financiaram, né, suas casas e para pagar a perder de vista. E o que ocorre agora? O Trump cortou financiamento para a pessoa que não vive de modo regular aqui no país. Simples assim, proibiu. Na Flórida, por exemplo, tem algumas cidades lá que eles estão saindo como se estivesse realmente indo à caça, né? O nome da cidade é Jacksonville, que na verdade me parece que até tinha ou tem, não sei ainda, vários brasileiros morando, vivendo lá. E que eles não estão aceitando mais ninguém, nenhum imigrante que vive de modo irregular aqui no país. Isso sem contar que a Flórida, de um modo geral, expulsou um monte de gente. E essas pessoas, né, então atordoadas, nem esperaram ser deportadas. Elas saíram, ou fizeram a sua self-deportation, ou saíram buscando outros estados, como por exemplo aqui a Califórnia, né? Porque eles estavam cobrando $900 por pessoa que estavam dirigindo sem a sua drive license de lá, da Flórida, entendeu? Não, e tem mais, se fosse só pagar e sair, serem liberados, mas não, essas pessoas estão sendo detidas, né? Eles estão liberando espaço lá para prenderem, inclusive, famílias, tá? Então, assim, não vou entrar nesse detalhe agora, porque o assunto em questão são os youtubers. Inclusive, recentemente, voltou aí para o Brasil um youtuber chamado Geraldo Afonso, né? Depois vocês podem buscar aí no YouTube para ver, então. Os vídeos dele eram vídeos assim, sabe? Sempre contando. Aquela coisa que foge um pouco de algo inteligente, né? Porque sempre aquela mesmice. Quanto você paga para vir para os Estados Unidos? A vida aqui. Você acessa fácil um iPhone. Você acessa fácil isso. Olha o carro que eu comprei. Olha, agora já virei empresário. Eu comecei fazendo isso, agora estou fazendo
fazendo aquilo. Olha, eu ganho assim, eu ganho assado, né? Isso querendo impressionar as pessoas que então assistiam, né, o canal dele. E assim ele foi ganhando e comprando, obviamente, seguidores e pá. Agora, gente, ele botou o rabinho no meio das pernas e voltou com a família, com os filhinhos. Sabe por quê? Pasmem, dizendo que ainda tem uma empresa de vistos. Tem uma empresa de vistos aí no Brasil, segundo ele. E agora todo mundo descobriu, inclusive ele foi em alguns programas, né, de uns outros youtubers que fizeram entrevista com ele, e ele, mas eu nunca disse que eu tinha green card. Eu nunca disse isso assim. Gente, imagina só. Claro que tudo que ele dizia era como se fosse de alguém que estava muitíssimo bem aqui, legalizado, né? Inclusive, às vezes ele botava terninho, entrevistava algum advogado, advogada, para falar sobre, né, essas condições, né, do Trump no poder, sobre as deportações e tal. Eu acho que ele não acreditou que com ele fosse acontecer. Só que ele deu tiro no pé. Ele mesmo ficou tão à mostra, né, por culpa dele mesmo, que agora ele está pagando o pato. Ele está pagando o pato. E a real agora ele está lamentando que porque não tem rede de apoio, porque sente saudade da família. E de fato, é chato ficar longe da família, não é nada simples, não é nada fácil. Mas não é o que parecia quando ele falava sobre tantos assuntos nos vídeos dele aqui. Depois vocês podem conferir, tá? E assim, hoje ele se esconde atrás da Bíblia. Porque a gente ia para a igreja, era da igreja para casa, e eu já estava cansado, porque sabe de uma coisa, gente, eu tenho a minha profissão no Brasil, e assim, eu sou advogada, eu ganhava 30 mil lá no Brasil, e eu vim então porque eu tive curiosidade, mas assim, eu tô voltando até sair a resposta da minha aplicação do EB2NW. Gente, não existe isso. Quando você faz uma aplicação, se você está aí no Brasil, você tem que aguardar. Se você está aqui, você tem que aguardar e não pode sair. Então é mentira. E mentira tem perna, o quê, gente? Perna curta, né? Então, assim como esses youtubers, esse é um exemplo. Tem um monte de gente que está vivendo uma situação mais ou menos assim. Ou seja, muitas pessoas, né, fazendo aplicação para aquele visto, sem contar, olha só, que os vistos humanitários, por exemplo, o asilo, que, por exemplo, muitos países da América Central conseguiam antes, né, vinham e tal. Só que quando vinham por aquele caicai, que era pela fronteira, e depois as pessoas descobriam, porque tem isso, a pessoa quando entra, ela busca uma mentira para cobrir a outra mentira e a outra, e daí quando a verdade vem à tona, eles não conseguem nada. Por isso nem asilo eles estão conseguindo. E para o Brasil, gente, majoritariamente são negados os pedidos de visto de asilo, porque de uma grande maioria que pede é mentira. Não é verdade. E aí, na hora das provas, gente, imigração não é tola, não é boba. E aí, é negado. E o brasileiro sempre foi muito assim de efeito manada. Um faz uma coisa, o outro vai e faz também. Fulano fez, deu certo, eu também. Quando vê, todo mundo está fazendo, está aplicando para aquele tipo de visto. Por exemplo, o EB2NW era o queridinho do brasileiro. E ainda no governo do Biden, ele já estava sendo mal visto e já estava sendo negado para muitos, que é aquele de habilidades extraordinárias, que na verdade não precisa nada ser extraordinário naquilo que faz, pelo menos até então era assim. Então muitos ainda recebiam, né? Saía, às vezes demorava 10 meses, 2 anos, mas dava certo. Depois eles começaram a cortar. E agora, gente, em sua maioria também estão sendo negados. E sempre tem um outro para substituir aquele anterior. Agora, então, é o EB1A. Várias e várias pessoas, estou falando de brasileiros mesmo, estão aplicando. Então, para uns sai, para outros não. Uns demoram a sair, outros saem num tempo até interessante. E para outros, eles são negados, né? Então, assim, olha só, a gente fala aqui, se conselho fosse bom, a gente não dava, vendia. Mas é interessante falar assim, né? É muito bom a pessoa que quer, que está planejando uma vinda para cá, que ela pense bem antes de vir com um tipo de visto e aqui mudar para outro visto, né? Então, por exemplo, eu quero o EB1A, o EB2NW, ou um visto de estudante, aí chega aqui com um visto, por exemplo, de turista, passa os 6 meses, aplica para outro e fica aguardando. Então, enquanto isso,
tem que trabalhar, porque tem que sobreviver e não pode trabalhar. Aí vocês estão entendendo que é o que os youtubers, em sua maioria, fazia, tá? Por exemplo, você chega, você vai pagar tanto para isso, fala tanta coisa, dá tanta dica bacana, tanta dica joia, só que eles não falam a real. Olha, cuidado, hein, porque governo entra, governo sai, tem um governo flexível que abre as portas, vem todo mundo, e tem outro governo que fecha e expele todo mundo. Eles não falam isso, né? E não falam que você não pode trabalhar se você não tem permissão, né? Não tem work permit para trabalhar. E daí, o que ocorre? A pessoa tem que trabalhar e ela começa a se estrepar. Aí nisso vem tá? E fala ali um diabinho, mas você pode fazer um social falso, não dá nada não, se der pouca coisa. Aí a pessoa vai e faz. O que ocorre? Se essa pessoa pensa em aplicar para depois, né, ter mais à frente um green card, ser um residente permanente, é negado, entendeu? Ou seja, resumindo o romance, o interessante é a pessoa entender a verdade nua e crua. E eu sei que tem muita gente que não quer, tem muitas pessoas que dão ouvido realmente para esses youtubers, porque elas pensam assim, eu quero ir, e fulano foi, deu certo, comigo também vai dar, Deus vai ajudar. Aí fica botando Deus na frente de tudo. E é como se fosse um escudo, né? E Deus ajuda mesmo, né, gente? Deus nos ajuda, Deus nos apoia, Deus nos ampara. Mas a gente tem que fazer a parte da gente e a gente tem que ser verdadeiro também, né? E tem que ser franco, falar, não, eu quero ir mesmo, eu quero ficar e vou ficar irregular, depois eu dou um jeito. E aí tem que sofrer as consequências, até mesmo sem ficar reclamando, né? Porque muitas pessoas chegam e às vezes estão ali passando dificuldade, mas arrotam porque querem mostrar que estão se dando bem. Essa é a ideia, querem mostrar para quem ficou que, eu consegui. Tá tudo ok, está tudo indo bem. E aí, nessa de não dar o braço a torcer, né? De continuar tentando, faz uma coisinha aqui, outra ali, aplica aqui, aplica ali, gasta um dinheiro aqui, gasta outro ali, trabalha ali, tudo sem poder, né, gente? Aí quando você vai para a sua, né, famosa, então, entrevista com a imigração, eles sabem tudo de você. Sabe até a cor da sua calcinha, da sua cueca, entendeu? E aí você começa a gaguejar, e aí não rola, entendeu? E aí a frustração é tão grande, é tamanha, e muitos depois vêm pedir ajuda, vêm pedir uma vaquinha, vêm se passar por vítima, mas esse país não é nada bom, porque eu tô indo embora, porque realmente eu tenho minha profissão, porque lá eu ganho melhor, porque lá eu não gostei. Eu não gostei. Gente, e é normal não gostar, não é verdade? Mas aí as pessoas mentem. E na boa, a real é, a gente que já está um bom tempo aqui, a gente sabe que as coisas não são desse jeito, como essas pessoas pintam, né? Por exemplo, esses youtubers que chegam, em 6 meses eles já estão tão expert, eles manjam de tudo. Eu sei sobre isso, sei sobre aquilo, estou ótimo aqui. Posso já ser um consultor, posso ser um coach. Sabe, gente, olha a realidade, estão voltando com o rabinho entre as pernas. Porque se você não vem correto, você vai dar abertura para fazer coisas erradas. E fazendo coisas erradas, você vai atropelando. Ou seja, cuidado com a largada. Cuidado com a largada. Prestem atenção, tá? Devagar se vai ao longe. O apressado come cru. Então, gente, é isso que está acontecendo. Eu vou voltar para falar mais para vocês sobre a situação, tá, dessas pessoas que estão voltando. O pior de tudo, vocês sabem o que é? É quando essas pessoas que aqui estão não dão o braço a torcer, como eu disse, e começam a tentar, né? E tapam o sol com a peneira. Só que elas não têm qualidade de vida, elas ficam preocupadas, dormem preocupadas, acordam preocupadas, ficam ansiosas o dia todo, ficam aguardando resposta. E que às vezes é pior do que se estivesse no Brasil aguardando, entendeu? É isso que acontece com muitas pessoas que vivem aqui nesse país, né? Não é questão de julgar, mas é questão de comentar para que não passem por esses perrengues, que a maioria tem passado. A maioria tem passado esses perrengues. Eu vou voltar, eu vou contar mais um monte de coisa para vocês que os irmãos brasileiros fazem aqui de errado, muito errado.